Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de língua portuguesa referente ao dia 8/6/2020. Vamos lá então. Aqui eu tenho todas as palavras que nós colocamos durante a nossa live, lá naquele banco das palavras com a letra Z, tá bom? Esse seria o nosso painel ortográfico digital da letra Z. Então, se vocês têm dúvida quanto à ortografia de alguma palavra, vocês podem pausar o vídeo agora e conferir, tá bom? Não se esqueça da acentuação, tá? E antes de P e B a gente usa o M, então qualquer dúvida vocês parem agora e já confiram a ortografia das palavras conforme vocês escreveram durante a live, tá bom? Página 44. Aqui vocês tinham que separar as palavras que começavam com Z, as que tinham Z no meio e as que terminavam em Z. Aí lá na página 45 pedia para que nós pintássemos de vermelho a letra Z, de verde as vogais que estivessem em volta da letra Z, de verde, né? E de amarelo a consoante que estivesse ao lado da letra Z. Tá bom? Então aqui já está tudo feitinho, quero ganhar parabéns, porque me deu muito trabalho para pintar essas letrinhas, tá bom? Eu quero meu parabéns, ganhei um positivo com vocês. Tá bom? Olhem só. Somente a letrinha que está ao lado do Z, tá bom? Então, confiram se vocês fizeram tudo certinho também. A página 45. Lista de palavras iniciadas por Z. Então, nós vamos analisar somente essas palavras aqui agora, tá bom? Existe outra letra que poderia substituir o Z inicial mantendo o mesmo som? O som de ZA, Z, ZI, ZO, ZU? Não. Tá bom? Então, em nossa língua não existe uma outra letra que possa substituir o som do Z inicial, certo? Sabendo disso, é possível fazer algumas descobertas. Troque ideias com a turma e anote-as nas linhas abaixo. Em nossa língua, há poucas palavras começadas pela letra Z. Se nós analisarmos aqui, comparando com o número de palavras que nós pegamos aqui no meio e tudo, nós temos menos palavras do que nos outros quadros, tá bom? Embora o nosso painel ortográfico tenha ficado bem completinho, bem bonito, né? Todas as vogais podem vir depois do Z inicial. Observem aqui, nós temos Z, A, I, E, O, U, tá bom? Então, todas as vogais podem vir após o Z inicial. Quando o Z for a primeira letra da palavra, qualquer vogal pode vir em seguida. Nessa posição, na palavra, a letra Z não pode ser confundida com S, como, por exemplo, no casa. Tá bom? O som do S na palavra casa tem o mesmo som do Z inicial, mas aí ele não pode ser confundido. Nós não trocaríamos o Z por S no início da palavra, só ela tem esse som, tá bom? Página 46, vocês têm que anotar todas as palavras que tem o Z no meio. Então, vocês vão vir no quadrinho aqui e copiar todas essas palavrinhas aqui neste quadro, tá bom? Que posição? Agora nós vamos trabalhar somente com as palavras que tem o Z no meio. Que posição na sílaba a letra Z ocupa nessas palavras? Ela pode ser a primeira... Então, aqui, olha, nós vamos analisar. Na sílaba, por exemplo, nós vamos separar a sílaba e analisar. Ela pode ser a primeira, assim como raramente ela vai ocupar, deixa eu ver, veloz, a última também, tá? Então, aqui nós vamos colocar, ela pode ser a primeira da sílaba, com a sua grande maioria, e com menor frequência pode ser a última da sílaba, como em velozmente, por exemplo. Certo? Então, a primeira ou a última na sílaba. Que outras letras têm o mesmo som da letra Z nessa posição? As letras X, como em exato e examinar, e S, como mesa, portuguesa e pesado, tá? Então, as letras que podem substituir o Z no meio da palavra são X e S. Localize e pinte as palavras em que o Z é a segunda letra. Que vogal aparecem antes dela? Então, vamos ver aqui se nós temos Z é a segunda letra da palavra. Azeitona, azedo, azar, azeite. Do nosso banco de palavras, nós só temos essas, certo? Então, apenas a letra Z aparece antes, apenas a vogal A aparece antes do Z, quando esta é a segunda letra da palavra. Gente, nós temos uma regrinha da língua portuguesa, tá? Então, somente a vogal A aparece antes do Z quando ele for a segunda letra da palavra.
Azeite, azeitona, azedo. Só que, para toda regra, existe uma exceção. Nós temos, no caso, a palavra ozônio, tá? Que é uma exceção dessa regrinha também que eu quis trazer para vocês. Embora ela não tenha sido colocada no nosso painel ortográfico, tá? Eu quero colocar para vocês. Então, assim, é uma regra para vocês se lembrarem quando vocês forem escrever. Por exemplo, exato. Tem o som de Z. No entanto, começa com E. Então, nós utilizaremos o X, não o Z, certo? A única palavra que eu conheço que o Z é a segunda letra da palavra e tenha outra vogal além do A é o ozônio, tá bom? Porque ela veio de outro idioma, certo? Estenda essa pesquisa para as palavras que estão no painel ortográfico da sala. Descubra com os colegas da turma algo diferente do que já havia observado. Depois, em grupo, registre a importante descoberta que acabaram de fazer. Quando o Z é a segunda letra da palavra, antes dela só pode aparecer a vogal A e não as vogais A, E, não as vogais E, I, O e U, tá? Somente aquela exceção que eu comentei com vocês no caso do ozônio, tá? Página 47. Que consoantes aparecem antes do Z? Então, quando nós olhamos aqui, quais consoantes que aparecem antes do Z? Ó, N, R, N, R, N, 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 tá bom? Então, aqui nós temos, antes da letra Z, aparecem as consoantes N, como no caso de 11, franzir e banzer, e R, como em 14 e várzea. E com menor frequência nós podemos encontrar também o Z, mas é bem raro, tá, gente? Cita aqui o czar, tá? Releiam em voz alta as palavras que fazem parte do grupo lista de palavras terminadas em Z. Então, vocês vão ler em voz alta essas palavras aqui, olha, tá bom? Que som tem a letra Z nessa posição? S, né? Arroz, tá? Então, a letra de Z no final da palavra tem o som de S. Que outra letra de nossa língua também pode ter esse som? O som de S, certo? Como essas palavras são classificadas quanto à tonicidade? São oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Todas elas são oxítonas, tá bom? Aqui é para vocês escreverem a diferença. O nós é o plural de pessoas, né? Mais de uma pessoa. O nós é aquela sementinha que o esquilo gosta, tá? A semente. Então, a diferença entre elas. Paz é o plural de pá, aquelas pás que a gente usa para tirar areia do lugar, de movimentar, né? E a paz com Z é a paz mundial, tá bom? Então, vocês podem colocar aqui as diferenças. Esse terceiro quadrinho eu nem tinha visto, não, desculpem. Eu não comentei com vocês na última aula, mas aí vocês elaborem uma frase, tá bom? Assim eu finalizo a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tá bom? Obrigada, um beijo e tchau, tchau!